salve. Beleza? Aqui estamos nós, nova temporada, depois de... Um mês. Um mês? Tudo isso? A gente parou uma semana antes do Natal. Ah, Não, não verdade, sei. né? Tá dia 10 ainda. Ô louco. É. Não, faz um mês sim, a gente não gravou em dezembro. Lembra Não que gravou foi em feriado, dezembro? Férias? Verdade? É? Caramba. Então faz tudo isso. Então o tempo tá mais louco do que eu tô pensando. Mas, de qualquer forma, estamos aqui hoje, 10 de janeiro, para mais um episódio do Pastor Pode ou Não Pode. Hoje é legal que vai ser realmente uma pergunta de pode ou não pode pro pastor. Ou do pastor, sei lá. Então, fica com a gente até o final. Eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus. Isso, e meu nome é Carol. Sou uma filha amada de Deus também. Vou falar sobre o tema. Hoje a gente vai falar sobre pastor pode ou não pode ter ambições por bens materiais, né? Eu acho que a pessoa quis dizer, quando ela sugeriu, é se o pastor pode querer ter riqueza, construir coisas grandes, essas coisas, né? Eu não sei o que a pessoa, assim, a pessoa não especificou e eu também não procurei, né? Mas acho que é legal assim porque a gente consegue viajar na maionese e responder, de repente, além do que foi perguntado. Mas espero responder o que foi perguntado. Bom, voltando à pergunta, ou indo à pergunta, se o pastor pode ou não pode ter bens materiais, é isso, né? Ambição. Ambição. Deixa eu pontuar aqui algo que a gente sempre tem dito. Tá? Eu vou responder aquilo que eu creio a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia. Se o pastor pode ou não pode ter ambições materiais. Então, tem um texto bíblico que eu quero começar com ele, que se encontra na carta de Paulo ao Timóteo, na primeira carta do Paulo, quando ele está escrevendo ao pastor Timóteo, e ele termina a carta, o último capítulo da carta, no capítulo 6, no verso 6, o Paulo fala assim para o Timóteo: olha, no entanto, Timóteo, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma uma grande riqueza. O que o Paulo está dizendo? Na verdade, o Paulo ele começou nesse texto falar para o Timóteo sobre a questão dos falsos ensinos e das riquezas verdadeiras. E Paulo está falando que muito falso ensino ele é motivado pela ganância, pelo desejo de se ter bens, de se conquistar... Do sucesso. Do sucesso, né? Então, a leitura que eu faço da Bíblia, é que é a leitura que o próprio Jesus fez, o apóstolo Paulo falou, né? O Paulo, ele vai, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala da seguinte forma, ele fala assim, olha, se eu quiser agradar homens, né? E quando eu quero agradar, quando eu quero ganhar, ter riqueza, ter posses, ter bens, então eu preciso agradar homens, tá? Por quê? Porque, na verdade, são os homens que vai cooperar com o meu ministério, né? Vai investir, vai chegar ali com a grana para me sustentar, tá? Então o Paulo fala assim, olha, se eu quiser agradar homens, então eu não vou agradar Deus. Agora, se eu agradar Deus, eu vou desagradar homens. Agora, quando eu entro nessa questão, então assim, fidelidade a Deus é 100% incompatível com a popularidade. Não dá. Se eu quiser ser popular, então eu não posso ser fiel.
Porque olha só, para eu ser popular, eu preciso falar o que as pessoas querem ouvir, eu tenho que ser politicamente correto, dependendo do grupo que eu estou, eu vou falar algo ali coerente com aquele grupo, no outro grupo eu vou falar uma outra coisa. Quer dizer, para alguns eu mando uma mensagem de um jeito, para outro eu mando uma mensagem do outro, para outro cara, eu vou ter N tipo de comportamentos, por quê? Para agradar os grupos dos quais eu tô. Agora, se eu quero ser fiel a Jesus, então o meu modelo é Jesus. Então eu sou o que sou, onde eu estou, não importa com quem. E isso vai desagradar. Isso é polêmico, porque existem vários pastores que são famosos. Não, ali, ó, veja bem. O que é ser famoso? Famoso, sim, igual você falou, né? Não pode ter popularidade. Porque tem milhões de seguidores. Não, ó, escuta, não coloque a palavra na minha boca. Eu não disse não pode. Eu disse é incompatível. Então, incompatível. Né? É óbvio que tem pastores renomados. Sim. Tá? Mas não é comum. Mas nesses casos que é incompatível. E aqui a pergunta, ó, não é o cara ser renomado ou não. A pergunta, ela é específica num sentido. Pode ter ambições materiais. Materiais é grana. Sim. Dinheiro. Money. Mas o fato da pessoa ser renovada, como consequência, ele vai ter bastante bens materiais. Não necessariamente. Esses pastores são muito conhecidos, eles têm bastante dinheiro. Não necessariamente. Quem tem bastante... Cita um, então. O pastor Cláudio Duarte. Ele é bastante renomado e ele tem bastante dinheiro. Então. E ele é... Primeiro, como você sabe que ele tem bastante dinheiro? Porque ele faz, dá pra ver pelo estilo de vida dele. Não. Estilo de vida não quer dizer. Não, assim, Ó, pelo jeito... Como a gente sabe que alguém tem bastante dinheiro? Por exemplo, o Cláudio Duarte. O implante que ele fez de cabelo. Quem pagou? Não sei. Ele mesmo falou. Não Foi sei. uma pessoa da igreja dele que abençoou ele. Não, mas ainda assim ele é uma pessoa que vive em boas condições. Não, ó, viver em boas condições é uma coisa, Carol, é eu ter dinheiro. Outra coisa é viver em boas condições. Então, mas ele Então, tem ó, dinheiro. Não, nada disso. Olha só, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que eu vivenciei, tá? O pastor Oney, que foi alguém que eu vivenciei muito tempo com ele. O Oney, ele é surdo, né? Perdeu a audição. E ele tem um aparelho de ouvido que é um charme. Tá? O aparelho dele é assim, dependendo se ele está num ambiente assim que o som, o volume de voz aumenta, o aparelho diminui, tá? Ele consegue, se o telefone dele toca, vibra, ninguém ouve, ele sabe que o telefone dele vai tocar, funciona ali. Cara, na época que ele adquiriu esse aparelho, a gente estava na igreja lá, e eu lembro que a fonoaudióloga dele era membro da igreja. E ela fazendo todos os testes com ele lá, naquela época, e faz tempo isso, aquele aparelho custava quase 60 mil reais. E o Oney tinha um aparelho daquele. Aí você fala, quem tem um aparelho desse, tem dinheiro ou não tem dinheiro? Tem. Ele não tinha. Um membro da igreja entendeu que ele precisava de um aparelho daquele, que não era nem membro da igreja ali, era um membro da igreja, da outra igreja que ele foi pastor. E a pessoa, né, falou, poxa, o pastor precisa, não sei o que, e bancou. Pagou. Tá? Então, eu conheço outros. Por exemplo, você quer ver um cara bem sucedido? Ed Renekiewicz. Sim. Tá? O Ed Renekiewicz, ele conta a história dele, de que ele como que fala? A igreja dele, né, se reuniu e deu um aumento de salário para ele.
E quando ele pegou a proposta, ele falou assim, não, eu não posso ter isso aqui. Por quê? Porque para ele era muito dinheiro. E aí então alguém lá da diretoria da igreja pediu para que saíssem as pessoas e chamou ele de volta e falou assim, olha, isso aqui é o que a igreja pode te dar. E isso que a igreja pode te dar, você aceita. Só aceita. Beleza? Qual que é a diferença disso? Dessas pessoas? O homem, ele não estava buscando ter um aparelho caríssimo. O Ed René não estava buscando ter um salário exorbitante. O Cláudio Duarte, eu acho que ele não estava buscando ter um implante capilar. Deus, que é o melhor patrão do mundo, que aí a gente vai entender que esses caras são chamados de Deus, certo? Uhum. Deus que é o melhor patrão do mundo, então ele levanta pessoas para abençoar essas pessoas, para que essas pessoas possam viver confortavelmente. Uhum. Eu tive uma experiência agora de ano novo. Uhum. Que todo mundo, né, o pessoal foi lá em casa, e antes do pessoal ir em casa, eu recebi uma visita. E a visita chegou na hora que eu estava saindo para ir para o mercado. E quando eu estava saindo para ir para o mercado, eu tinha uma experiência, eu tinha uma realidade. Eu falei assim, olha, eu preciso ir no mercado e fazendo as contas, eu preciso gastar tanto que eu não posso passar desse valor, não sei o quê. E uma pessoa chegou em casa e, pastor, não sei o quê, pá. E na hora de ir embora, a pessoa pegou na minha mão e falou assim, isso aqui gasta da melhor forma. Não, usa da melhor forma. Uhum. E foi embora. E eu abri a mão e olhei. Tinha o dobro do que eu podia gastar. Então, olha só. Deus, vou repetir, é o melhor patrão do mundo. Sim. E quem chama o pastor para o ministério é Deus. E um bom patrão, ele fica devendo alguma coisa para alguém? Um bom patrão, ele faz o quê? Paga. Paga o quê? O salário. O salário, combinado. Sim. No tanto certo. Uhum. No dia certo. Na hora certa. Deus é o melhor patrão do mundo. Ele fica devendo alguma coisa? Ele paga atrasado? Não. Não. Mas o que ele faz? Por que ele é melhor que o outro? Que os outros? Ele dá de acordo com aquilo que você precisa. Não. Esse é o bom patrão. Mas o melhor patrão do mundo, ele dá além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Uhum. Entendeu? Então, quando você fala assim, isso é incompatível. Então, não, eu não concordo que é incompatível. Por quê? Eu citei esses caras e tenho citado coisas que Deus faz assim o tempo todo. É por isso que o Paulo, ele fala assim, olha, quando nós vivemos com contentamento, e aí eu preciso viver com contentamento, cadê? Perdi. A devoção, né, que é a minha vida que eu entrego a Deus. Essa devoção vem acompanhada de contentamento, ou seja, eu vou me contentar com aquilo que Deus vai me dar. Tá? Então, agora, para uns ele vai dar mais, para outros ele vai dar menos, né? De acordo com o quê? Com a vontade dele, com a bondade dele, com a soberania dele. Isso é dele. A gente não sabe como que isso funciona, né? Não tem um padrão para dizer. Ele fala, agora, isso em si mesmo, o que é em si mesmo? A própria devoção e o próprio contentamento.
é em si uma grande riqueza. A grande riqueza é você saber que Deus está cuidando de você. Sim. Ah, mas tá bom, isso daí que você tá falando é fato, né? Deus cuida, Isso não é sei o que tem, fato. não sei o que há. Mas assim, sobre a pergunta, então também você falou que não tem pastor bem-sucedido que ao mesmo tempo que é bíblico. Olha, Carol, então vamos lá. Ser bem-sucedido. Não, Nós assistimos um filme ontem, certo? Sim. Um vídeo. E ali naquele vídeo tinha gente bem-sucedida, certo? Por exemplo, tinha o Adalto Lourenço. O cara é consultor da NASA. Ele é bem-sucedido ou mal-sucedido? Sim, bem-sucedido. Bem-sucedido. Augusto Nicodemos. É bem-sucedido ou mal-sucedido? Deve ser. Deve ser o quê? É É o quê? bem-sucedido. Por quê? Famoso. É. Tem um monte de seguidor na internet. Chanceler da Universidade Mackenzie. Acho que só de ser professor já seria bom, mas ele é chanceler. Deve ser bem sucedido. Certo? Tinha os outros lá que é... Agora, havia um monte de gente ali que também são pastores, também são chamados de Deus, também estão aí na batalha. No entanto, ninguém sabe quem é. Então não tem um padrão. Não tem um padrão. Então um padrão fala assim, ó, tem que ser rico ou não pode ser rico? Primeiro que não existe esse negócio de não pode ser rico. Não existe esse negócio. Então, acho que domingo de manhã eu falei sobre isso, né? Falei, olha, se Deus te deu vocação, se Deus te deu talento, se Deus te deu o dom do empreendedorismo, ganhe muito dinheiro. Gere muito recurso. Trabalhe, né? Agora então vamos voltar na Bíblia. Agora eu quero ir na Bíblia. A Bíblia vai dizer assim, olha, quando Deus chamou ali os primeiros para serem os levitas, e hoje muitos dos que querem fazer do ministério um império, ganhar muito dinheiro no ministério, essas pessoas se autodenominam levitas. Não é isso? Sim. É o levita, todo mundo da linha sacerdotal, tá. A primeira característica lá, vamos dizer assim, recomendação ou ordem mesmo ao levita, tanto eu expliquei isso domingo sobre o Barnabé, né? Que a Bíblia fala assim, ó, falou o que era comum. Todo mundo vendia tudo que tinha, vendia suas propriedades e davam o dinheiro. O Barnabé, que era um levita, também vendeu a sua propriedade. E aí, então, o que o Barnabé fez demais vendendo a sua propriedade? E eu expliquei, nada. Ele não fez nada. O que destacou o Barnabé dos outros não é o fato... também o fato dele vender tudo que tinha e entregar. Mas o que destacou era o fato dele ser levita e ser dono de propriedade. Porque o levita não podia ter propriedade. Era mandamento de Deus. O levita, quando Deus dividiu as tribos e falou, olha, 11 tribos vai guerrear. Uma tribo não pode guerrear. Qual era a tribo? A tribo dos levitas. As 11 tribos que guerreassem, elas deveriam dividir as terras conquistadas entre as 11 tribos. A tribo de Levi não podia ter propriedades. Por isso que então lá o Barnabé ele se destaca, porque ele é um levita que tem propriedade. A tribo dos levitas então não teria propriedade. Como que essa tribo se manteria, sobreviveria? Como que eles viveriam? As outras 11 tribos dariam, né, os dízimos e as ofertas. Então lembra quando o texto bíblico fala assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa?
Porque a casa vai se alimentar? Não, quem é que vai se alimentar? É o sacerdote, é o levita, é o cara que está ali. Então, ele precisa do quê? Das entradas, dos dízimos, de quem? De quem faz parte ali para que haja sustento. Então, podia ser que o pessoal fosse muito generoso, então eles teriam bastante. Pode ser que o pessoal fosse munheca, mão de vaca, e aí eles teriam pouco, tá? Então, mas isso dependeria do quê? Da graça de Deus, da generosidade, mas o mandamento ali era que não podia ter. Aí a gente vem caminhando no ministério, tá? Quando a gente vem no ministério, é muito interessante que Jesus, quando ele chega no ministério de Jesus, que Jesus começa a chamar os seus discípulos, o que acontece ali? Tinha o Pedro, que era Pedro, Tiago, João, né? Que eles eram empresários da pesca. Quando Jesus fala assim, vinde após mim, o que eles fizeram? Eles abriram mão da riqueza ou eles foram atrás de riqueza? Eles abriram. Abriram mão. Porque eles fizeram o quê? Deixaram o barco, deixaram as redes. Ou seja, o que eles usavam para ganhar dinheiro? Nada. Não, até antes de Jesus chamar. O trabalho dele. O trabalho dele. E as ferramentas de trabalho. Qual que era? O barco. A pesca. E a pesca, o barco, a rede. Aí eles largaram aquilo. Ou seja, se eu largo o meu meio de produção, se eu largo aquilo que me gera riqueza, eu vou gerar riqueza com o quê? Não tem. Quando ele chama o Mateus, era cobrador de imposto. Vamos dizer que o Mateus hoje seria um cara aí que era um funcionário público que trabalha na Receita Federal. Sim. Pô, acho que ganhava muito bem. Aí Jesus fala assim, ó, larga tudo e me segue. E ele fez o quê? Foi. Largou tudo e foi. Então, Carol, só esses exemplos. Os caras, eles deixaram a riqueza ou eles foram atrás de riqueza? Foram atrás. Não, deixaram. Aí depois, quando eles foram, veio uma riqueza maior, né? Então, no sentido assim. Então, qual a riqueza maior que veio? A riqueza maior foi o contentamento, foi o sustento, né? Porque quase no final lá do ministério de Jesus, olha, no final do ministério de Jesus, a gente vai saber que da onde veio? Do contentamento, é claro. Agora, contentamento do quê? De que eles viviam sustentado pelas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Ou seja, eles mesmos tinham o quê? Nada. Agora, no meio deles tinha um cara que era igual esses pastores que corriam atrás de riqueza. Quem era? Judas Iscariotes. Porque o que a Bíblia descreve? O Judas Iscariotes, ele era apaixonado pelo dinheiro. Tanto que quando ele viu aquela mulher derramando perfume em Jesus ali, enxugando, o que ele falou? Ô louco, que desperdício, um perfume caro desse. Quando ele fala aquele perfume caro, ele cita lá o valor, equivalia ao salário de um ano. Pensou você trabalhar o ano inteiro, economizar o ano inteiro para comprar um perfume, e aí depois você quebrar o perfume e jogar na cabeça de Jesus? Foi por isso que o Judas Iscariotes ficou doidão. Ele falou, caraca, quanto dinheiro! Ele falou, porque se vendesse esse dinheiro, cara, dava para alimentar os pobres. Ó, não é um pobre, era os pobres, era muita gente. Muita. E aí, interessante que aí o João faz a seguinte observação. O João fala assim, ele não falou isso porque ele gostava de pobre. Ele falou isso porque ele era ladrão. Ele queria aquela grana para ele. E logo na sequência ele faz o quê? Ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Então, aí o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, que o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, é a raiz de todos os tipos de males. Com base nisso, eu
creio, Carol, que continuo crendo, né? Deus sustenta, Deus abençoa. Então, por exemplo, no meio pastoral, eu sei que tem pastor que ganha muita grana, muito bem, né? Ed René é um deles. Mas eu sei que tem pastor que ganha muito pouco. E eu sei pastor que não ganha. Eu sei pastor que vive de oferta. Agora, a Bíblia não fala que é um padrão. O padrão eu deixo tudo. E aí aquilo que Deus me dá é lucro. Esse é o padrão. Agora, a pergunta aqui, e o que eu estou dizendo, o cara que é fissurado em dinheiro, então ele não vai pregar a verdade, ele vai agradar o público, ele vai fazer coisa que a Bíblia não manda ele fazer. Então ele vai prometer 12 semanas da bênção, tarde da prosperidade, não sei o que, contribua aqui, ó, leva essa água que isso aqui vai fazer não sei o que, leva o óleo, traz o sal. E a Bíblia não fala nada disso. E isso é mentira. E o que é mentira não é compatível com a verdade. Então, por amor ao dinheiro, tem um monte de gente que faz um monte de atrocidade. E Jesus, ele falou assim, olha, aquele que largar tudo vai receber 100 vezes mais. Mas ele nunca falou assim, ó, vem atrás de mim, que... Deus falou, não, cara, ó, você quer vir atrás de mim? Eu não tenho... Olha as raposas, elas têm covil. Olha os passarinhos, eles têm ninho. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. É isso mesmo que você quer vir? Então vem atrás de mim. Esse é o convite de Jesus. Não existe um convite. Você pode olhar a Bíblia de capa a capa, não existe um convite de Deus chamando alguém e falar assim, ó, vem comigo que você vai ser rico. Ele fala que você vai ser abençoado. Ele fala que você vai ser sustentado, guardado, e que ele vai te proteger, que ele vai estar com você, mas que você vai ser rico. Não existe. Então, sobre a questão de querer ter ambições, é errado? Paulo, eu creio que sim. Eu creio que sim. Não estou falando assim, Carol, ó, você pergunta para mim, pastor, você tem ambição? Claro, comprei uma casa. Eu troquei de carro, né? Eu tinha um carro, aumentei o nível. Tá? Mas isso por quê? Eu entendi que Deus me deu essas condições. Tá? Tenho pouco, mas o pouco que eu tenho é bom, é bonito, né? Custa. Agora, gosto de estudar, eu gosto de viajar, tá? Eu gosto de ir em lugares bonitos, tá bom? Mas isso não é o centro da minha vida. Sim. Ah, pastor, e se você não tiver? Cara, eu continuo vivendo da mesma forma. Eu continuo glorificando a Deus da mesma forma. Por exemplo, quando eu vim para cá, a igreja me chamou e me pagava um salário. Tá? Que hoje eu tô aqui e não tenho salário. No que diminuiu a minha empolgação, a minha motivação, a minha paixão pelo ministério? Você viu essas duas transições. Você viu quando eu estava, quando eu não estava. Quando eu fui para outra igreja, não vou citar aqui, mas você sabe qual eu fui. Fui para uma outra igreja, que eu tinha um salário, né? Ó, hoje, imagina, hoje, a situação que a gente viveu, quanto do meu orçamento foi cortado? Muita grana. Fez diferença ou não fez? Fez. Financeiramente? Sim. Claro que fez, eu tô ferrado até hoje. Que dia que eu reclamei?
Que dia que eu falei assim, nossa, eu vou entrar em depressão porque acabou o dinheiro? Que dia? Aconteceu isso? Você viu isso acontecer? Não. Por quê? Porque o dinheiro não é o centro. Ó, de novo, no texto aqui. A devoção, acompanhada de contentamento, é em si mesmo grande riqueza. Eu sou rico, Carol, porque eu sei que Deus, assim, Deus tem me abençoado, cara, tremendamente, tremendamente. E olha que eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. E nesse tempo todo, Deus tem cuidado, Deus tem mantido, Deus tem zelado. Ó, essa semana, por exemplo, eu falei que ontem, né, eu passei muito mal. Sim. E aí, remédio com dinheiro. Que dia que você foi na farmácia e alguém te deu remédio de graça? Não tem. Não tem. Então ontem eu tava mal. Eu fui na farmácia. Sabe o que o cara fez? O cara foi procurar um remédio e ele falou assim: ah, espera aí. Foi lá e falou assim, ó, leva isso aqui. Isso aqui é a amostra grátis que a empresa lá tá dando. E me deu 2 pacotinhos. Onde que isso acontece, Carol? Agora, quem sabia que eu não tinha dinheiro? Deus. Quem sabia que eu precisava de remédio? Deus. Eu trabalho para quem? Seu patrão. E quem é o meu patrão? Danilo? Não! Eu não trabalho pro Danilo. Ah. O Danilo é o instrumento de Deus para Deus me pagar. Então, parte do meu pagamento, Deus paga por meio do Danilo. Mas o meu patrão é Deus, meu patrão é Jesus. É óbvio que, como o Danilo é parte desse processo, o Danilo é meu patrão, claro. Né? Eu devo honra, respeito pro Danilo. Mas eu não sou. Quem gerencia a minha vida, quem organiza, quem estipula ali o que eu ganho tudo, não é o Danilo. Eu sou como obreiro de Deus, eu sou funcionário de Deus. E é Deus que paga o meu salário. É Ele que sabe a hora que eu preciso, de quanto eu preciso, né? Daquilo que eu preciso. E vou falar mais. Carol, Deus sempre me supriu, Deus sempre me surpreendeu. Aí você falou uma coisa assim, quando precisa. E eu falei que Ele dá mais, né? Então tem coisa que eu quero demais e Deus fala não. Por quê? Você não precisa. Porque se eu te der, você vai ficar orgulhoso, você vai ficar tonto, você vai achar que é você. Então Deus não dá. Ou eu vou usar mal. Agora tem coisa que eu não estou nem esperando e Deus fala assim, não, vem cá, deixa eu dar isso aqui para você. Sem, às vezes, nem pedir. Deus sabe. Então, eu continuo dizendo, eu afirmei isso domingo passado, tenho afirmado e vou afirmar de novo. É incompatível. Ou eu sou obediente a Jesus, ou eu quero popularidade. Tá? De novo, Carol, pelo amor de Deus, hein? Todo mundo entenda isso, pelo amor de Deus. Tá? Quando Deus quer que você seja famoso, tenha popularidade, tenha não sei o quê, querido, fica tranquilo, você não precisa correr atrás. Deus vai proporcionar, Deus vai dar. Agora, se isso é meu, é eu que quero, eu preciso ser famoso, senão aí vai ser complicado, porque aí eu vou me vender, aí eu vou ter preço, aí a minha moral vai ser, tá bom? Esse é o ponto. Sim. Pastor, eu acho que a gente já respondeu tudo já. A pergunta principal foi essa, já respondemos em 2 tacadas. Mas você não eu não falei nada, mas tá ótimo. Já deu pra entender. Não, então discorda aí do que você não eu já tentei discordar no começo, você já falou o certo, então amém. Tchau pra todo mundo, acabou o vídeo. A gente resumiu, não falou? A gente falou a pergunta principal, então pronto. Então, é isso, pastor, né? Então, não tem mais nada pra falar. Então, beleza. Então,
É isso, obrigada e até a próxima. A gente vai continuar com a temática do tudo em específico sobre o pastor, né? Que a turma quer saber da vida do pastor. A turma quer saber da vida do pastor, né? Tem bastante Então, questões polêmicas nos próximos vídeos. até porque, de repente, sei lá, né? A turma quer saber da vida do pastor. Então, nos próximos a gente fala de outros aspectos que eu acho que também acaba envolvendo tudo isso aí nesse caminho aí, pastoral. Beleza? Tá. Obrigado, até mais.